Apocalipse capítulo 2. Os irmãos estão lendo agora, se puder só acender agora por um momento, enquanto eles vão ler Bíblias. Apocalipse capítulo 2, o versículo 12 até o 17. Se não tem criança para a salinha, não insista. Tem criança? Bastante? Ah, então tá bom. Amém? Apocalipse capítulo 2, versículo 12 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo, essas são as palavras de Jesus Cristo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, que nome é o nome dessa igreja aqui? Qual é o nome dessa igreja? Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, e que é onde está o trono de... Não ouvi, irmãos. Leia a Bíblia, veja aí, o trono de Satanás. Uma coisa que eu quero que você sempre lembre, porque a gente sempre confunde, né? Quais são as 7 igrejas? Essa aqui é a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo tinha o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé. Então essa igreja, apesar de estar numa cidade que habitava, que tinha o trono de Satanás, ela era uma igreja fiel. Ela não negava a fé. E ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então Jesus, de novo, repete a expressão onde Satanás habita. Versículo 14. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Uau! Lá em casa tem, num aparador, tem um baúzinho assim de alabastro. Aí você traz ele para mim, tem um de prata e um de alabastro. Você traz o de prata para mim, meu filho? Vê se dentro tem umas pedras. O que eu vou ministrar para vocês é uma palavra que o Senhor revelou ao meu coração. Está sendo transmitido? Se houver algum judeu nos assistindo agora, algum descendente, essa palavra é para você. Vamos falar sobre a doutrina de Balaão. Quem foi Balaão? Você sabia que Balaão foi o profeta que pronunciou um dos versículos mais falados nas Escrituras? Esse aí mesmo. Obrigada.
Esse baúzinho aqui é um porta-joia, né, que fala. Tem uns 50 anos, era da minha mãe. E ela me deu, quer dizer, eu pedi, tomei, né? E eu queria mostrar uma coisa que está aqui dentro para vocês. Já, já. Não é joia não, viu? E ele pronunciou um dos versículos que mais a gente fala a respeito de Deus. Números capítulo 23, 19. Quem sabe esse versículo? Quem se lembra desse versículo? Deus não é homem para que minta, viu como a gente sabe? Nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Esse versículo é do profeta Balaão. Olha que escandaloso. Então Balaão, ele era de Arã, e eu queria colocar também algo muito interessante. Balaão, ele não era israelita. Ele era um profeta gentil. Ele era um profeta fora do povo de Israel. Para os israelitas, para os judeus, até os dias de hoje, só existem 5 profetas que não são judeus, que eles reconhecem como profetas. Um deles é Balaão. Os outros 4 é Jó e os 3 amigos de Jó, que profetizaram com Jó ali naquele momento de Jó. Então, para os judeus, até o dia de hoje, só existem 5 profetas que não são judeus, que eles acreditam serem, de fato, profetas, e Balaão é um deles. Então, observe aqui que Balaão, ele era arameu, era da região de Arã. Arã hoje, atualmente, é na Síria, era uma cidade muito movimentada na Síria, é uma cidade onde passou Abraão, lembram disso? E observe que Balaão, ele era um profeta de Deus reconhecido no mundo antigo, irmãos. Todo o Oriente conhecia a fama de Balaão. Ele era muito famoso como profeta. Ele era um vidente, ele tinha olhos, a Bíblia chama ele de homem de olhos abertos. Ele era um homem que tinha olhos espirituais abertos, que ele via a dimensão espiritual de forma tremenda e gloriosa. Ele tinha acesso ao sobrenatural. Então, nessa época, não sei se você já tinha percebido, mas eu fiquei muito chocada quando eu descobri que Balaão não era israelita, não era do povo de Israel, não era descendente de Abraão. E era um profeta muito famoso. Então, ele foi convidado pelos inimigos de Israel para profetizar contra Israel. Então, veja que esses serviços de encantamento, de bruxaria, de pagar alguém para amaldiçoar outros, é de longas datas. Isso não é novo, não é de São Luís. Isso aqui é desde Oriente Médio. Então, esse profeta, ele foi convidado pelo rei de Moabe, o nome dele é Balaque. Ele foi convidado por Balaque e Balaque disse: eu vou te dar as fortunas que tu quiser para você só amaldiçoar, fazer aí um terecozinho contra Israel. Se você não sabe, uma das maiores e lindas profecias da Bíblia a favor de Israel saiu da boca de Balaão. A frase, para Israel não vale encantamento, essa frase é de Balaão. Para Israel não adianta fazer macumba, despacho, feitiçaria, bruxaria, não pega. Está escrito. Você vai ler em casa, eu não vou ter tempo de ler com vocês tudo isso. Eu vou ler só uma profecia de Balaão hoje. Mas Balaão foi convidado a amaldiçoar Israel. E ele foi movido pela ganância. Ele era um homem de Deus. Ele era um profeta de Deus.
ele era de fato um homem que conhecia o Deus Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo. Deus se revelava para Balaão. Ou seja, irmãos, sempre haverão profetas de Deus na terra. Sempre. E quando Balaque manda os seus príncipes para falar com Balaão, para Balaão vir até Moabe. Onde é Moabe hoje? Quem sabe? Quem lembra? Esse é o pastor Armando falando, irmão. Ao vivo, né? Exatamente. Jordânia. A parte sul da Jordânia é Moabe. Então, nós estamos aqui diante de um moabita, do rei moabita, que queria somente amaldiçoar Israel e contratou um profeta de Deus para amaldiçoar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tá indo bem aí? Ok? Vamos lá. Quem é Balaão? A igreja sabe muito sobre Balaão por causa de um episódio. O profeta que a jumenta falou com ele. É esse. E você percebe o contraste. Deus falou para Balaão não ir. Aí Balaão disse para os príncipes de Moabe, eu não vou, Deus não deixou eu ir. Depois, Deus falou assim, vai. Aí ele dizia, agora eu vou, Deus mandou eu ir. Só que Deus deixou muito claro, irmãos, você vai ler a história. Deus deixou claro uma coisa, fale somente o que eu disser. No caminho, Balaão mudou o coração. Quando ele mudou o coração, aí Deus enviou quem se lembra? Um anjo com uma espada desembainhada e fica no caminho. Ora, se Deus mandou e agora Deus está no caminho dizendo, eu estou me opondo a esse caminho, é porque o coração dele já estava preparado para amaldiçoar Israel. E enquanto ele teve aquela luta ali, a jumenta, se prostrou diante do anjo, falou, que proeza. O que eu acho mais fantástico nesse momento histórico aqui é que a jumenta diz assim, quando ele começa a açoitar a jumenta para andar, e a jumenta fugindo do anjo de Deus com a espada de fogo na mão, pensa aí. E a jumenta querendo fugir e empurra ele na cerca de uvas, de vinho, como é que chama? De parreira, muito bem, o parreiral. E aí empurra ele na cerca de parreira e ele se machuca, aí que ele açoita ele, a hora que a jumenta fala, quantas vezes eu já te derrubei? Sempre tu andou comigo, eu nunca te maltratei, se eu estou te maltratando tem alguma coisa errada. E sabe o que o profeta fez? Exatamente, eu estou estranhando, te estranhando hoje. Irmãos, uma jumenta falar e o cara responder na boa. Irmão, eu corria na hora. Como é que a jumenta fala comigo? Eu corria na hora. Pois o profeta, irmãos, isso é para você analisar. Esse profeta, ele tinha uma dimensão espiritual muito alta. Para ele, uma jumenta falar era, coisa simples. Já pensou, irmãos? O nível do profeta era um nível alto. Ele não admirou e ele falou com a jumenta falou com ele. Aí Deus abre os olhos dele quando ele viu o anjo do Senhor dizendo, eu estou me opondo a ti, porque você bateu na jumenta. Ele, eita, agora o negócio piorou, foi pro meu lado. Agora vem a turma aí da ecologia, pensa, o anjo que protege os animais. Não é ecologia não, é o pessoal da biologia, os biólogos e todo mundo aí que protege a Amazônia e tal. Lá vem o anjo, Por que você bateu na jumenta? Ele, porque ela me derrubou. Aí o Senhor disse, ela está se opondo, ela está com medo de mim, ela está se opondo a mim, e você não se opôs a mim. E aí tem essa conversa maravilhosa, até disse que não ia falar nada para vocês da jumenta, que da jumenta você já sabe demais. Mas vamos passar mais adiante. Balaão foi movido pela ganância. E por isso que o anjo do Senhor apareceu para ele e disse, porque você está se opondo a mim? Eu te mandei ir, mas não se esqueça de falar somente o que eu disser.
Mas o Senhor já sabia do coração de Balaão. Ele já tinha movido o coração. Então, cada vez que Balaão abria a boca, irmãos, quando ele chegou lá diante de Balaque, cada vez que ele abria a boca, Balaque fazia assim: olha, vamos fazer um altar aqui para o Deus de Israel. Faz o altar aí. Faz o altar para o teu Deus. Fazia o altar. 7 altares com um cordeiro e uma novilha em cima. Cordeiro e novilho. Faz 7 altares e vai levantar a adoração a Deus. E vou ver se Deus vai falar comigo. Aí quando Deus falava com ele era: eu abençoo Israel. Lá vem ele. Tu quer saber o que Deus falou? Claro, claro. Eu abençoo Israel. Eu tô te pagando é para amaldiçoar, rapaz. Mas eu não consigo falar outra coisa. Na hora que eu vou falar, Deus abençoa. Irmãos, não adianta você botar essa história para ti, porque essa história não é para ti. Essa história é para Israel. Eu sei que nós, os crentes, pegamos essa história e jogamos para nós. Sobre nós não vale encantamento. Sobre nós não vale a maldição. Irmão, sobre Israel não vale. Sobre Israel não vale. E se você e eu estivermos na linha com Deus, aí não vale. Aí não vale. Se eu e você estiver sem brecha, eu vou falar já sobre essa palavrinha, brecha. Se eu e você estiver sem brecha, deixa o diabo vir, Satanás, capetas, demônios, como é o nome dos outros, satangôs, quem for. Deixa vir que não vale encantamento. Agora, tendo brecha, pega. Diga ai, ai, ai. Presta atenção na sua vida. Então vamos ler aqui, Números 23, 20. Bota bem aqui para a gente ler rapidinho aqui. Números 23, 20. Lá vem Balaque. E aí? E aí? Vai amaldiçoar? O que foi que o Senhor, que foi que Balaão falou? O que foi que Balaão falou? Uhul! Eu recebi mandado de abençoar. Tu pode me dar todo o teu palácio, todo o teu tesouro. Não vou conseguir amaldiçoar o povo. Aí Balaão diz: pois Deus não está contigo. Deus te tirou. Olha a astúcia do diabo na boca de Balaque para o profeta Balaão. Pois Deus não está contigo. Deus não está me permitindo eu te honrar. Aí sabe como é que é o profeta carnal? Pois deixa eu dar um jeitinho aqui de ser honrado. Vamos de novo. Tenta de novo. Vamos lá. Oh Deus, oh Deus. Eu abençoo Israel. Mas, gente, aí Balaque, mas, senhor, não tem nenhuma maldiçãozinha. Nenhuma. Nenhuma. Irmãos, que coisa gloriosa. Mas olha a estratégia de Balaque. Agora é sério. Balaque diz assim, olha, talvez é um monte. Vamos para outro monte. Irmãos, que coisa séria. É sair da posição. Que coisa séria é a gente sair de um lugar para outro. Cuidado. Só saia quando Deus mandar. Porque, de fato, existem lugares que estão debaixo de maldição. Balaque levou Balaão para um monte chamado Peor. Peor fica próximo a Nebo, ao Monte Nebo, na Jordânia. E ele levou Balaão para Peor para olhar o arraial de Israel de longe. E disse, agora eu vou levantar mais 7 altares, matar novilhos, matar cordeiros, e você vai profetizar a maldição.
Vamos ler, então, Números 24, 5 a 9. Uma das profecias de Balaão. Números 24, 5 a 9. E está escrito, vamos lendo aí, irmãos. Continue. Uhul! Versículo 8. Uhul! Versículo 9. Eita glória! A última profecia foi essa aí. Mas o segredo das palavras de bênção para Israel, irmãos, não era simplesmente porque Deus é apaixonado por Israel. Ele é. Ele ama Israel. Mas o segredo da maldição não ter tocado o povo de Israel está em Números 23, 21. Vamos ler Números 23, 21. O que está escrito? Irmãos, não havia brecha. Não havia brecha no povo de Israel. Meu Deus do céu, irmãos. Nós estamos falando aqui da lei. Nós estamos falando aqui do Antigo Testamento. Nós estamos falando quando a religião era por força, era por violência. Hoje nós estamos falando pela graça e os crentes não querem mais a palavra de Deus. Nós estamos falando pela fé e os crentes estão abandonando a fé todo dia. Agora estamos aqui diante de uma palavra. A maldição tentou contra Israel, mas não havia brecha em Israel. Aí você vem me dizer que nós somos comparados a esse povo? Nunca! Se na lei eles são excelentes, imagine quando eles estiverem na graça como eu e você. Imagine quando for tudo fácil como é para nós hoje, sermos fiéis. Balaão não era um falso profeta, mas ele se tornou, irmãos. Porque ele cobiçou, ele se tornou um mercenário. E você já conhece aqui nos profetas da graça, tem muitos profetas mercenários nesse país. Ele traiu o chamado dele. Ele traiu o Deus dele. E Israel o matou, lá no capítulo 31 de Números. O povo de Israel matou Balaão. Se alguém tentar, essa palavra que o Senhor me deu hoje, eu chorei muito em cima dessa palavra. Gláucia, se alguém tentar contra Israel, eu mesmo vou me revelar lá. Se alguém tentar contra Israel, eu vou lá. Eu quero falar de Apocalipse. Mas para falarmos de Apocalipse, da doutrina de Balaão, que estava na igreja de Pérgamo, que era onde, irmãos? Onde habitava? O trono de Satanás. Dentro dessa igreja havia a doutrina de Balaão. Não conseguia amaldiçoar Israel. Você percebeu? Não dá para amaldiçoar Israel. Então Balaão aconselhou Balaque a ter uma estratégia. Essa aí é a questão. A estratégia de como derrotar Israel. Apocalipse 2,14, você pode colocar aqui para mim.
O que está escrito? A doutrina de Balaão, ela é uma astúcia. Ela é um conselho. Balaão aconselhou Balaque a enfrentar Israel não com um exército de soldados, nem com encantamentos, mas com prostitutas. Com prostitutas das filhas de Moabe. Números capítulo 25, versículo 1, está escrito exatamente isso. O rei de Moabe envia as suas prostitutas. E os homens judeus, os homens de Israel, caem nos braços das prostitutas. E Deus amaldiçoa Israel. Só aí Deus matou 24 mil homens israelitas. Vamos lá, eclésia, vamos entender o que nós estamos conversando hoje. Não vale encantamento para você e para mim, como não vale para Israel. É um fato. Mas para Israel é diferente. Desequilibrado. Oi, estou bem. Qualquer coisa eu fico sem. Estava onde, hein? Esse microfone me... Deixa eu ver o que eu estava falando. As brechas, não é? Não cai para nós encantamento. Não cai para Israel encantamento. Não cai, ok. Não cai para nós a guerra que os homens gerarem contra nós. Não cai. Não vem contra nós. Nós vamos vencer. Israel vai vencer. Só tem uma coisa que nós vamos perder e que Israel também vai perder. É quando ele se prostra diante do pecado. Eu acho que você não entendeu. Só tem uma coisa que te derruba diante de Deus. E Deus vai embora. É quando você cai para o pecado. Se você cair no pecado, Deus diz assim, ó, eu vou embora. Tu vai ficar agora sozinho. E nós sozinhos, o diabo nos mata. Nós sozinhos, os inimigos que nós temos são muitos, irmãos. Sim ou não? São muitos. São muitos. O pecado afastou o Senhor dos exércitos. O nosso Deus, o Deus de Israel, é chamado o Senhor dos exércitos. Agora, imagine, irmãos, o Senhor dos exércitos foi embora do exército. Israel caiu. Além dele ter vida com as prostitutas moabitas e midianitas, eles começaram a adorar os deuses de Moabe e de Midian. Um tal de Baal Peor. Observe, nós falamos sobre Peor, sim ou não? O Monte Peor, ou seja, era o local onde se adorava Baal Peor. Então, era um local maligno. Baal Peor era um deus maligno. Esse diabo aceitava promiscuidade no altar. Era um templo, era um local de adoração onde os homens tinham relações sexuais com mulheres. E a imoralidade era tão devasta que eles comiam fezes uns dos outros. Era o ápice da imoralidade. Deus matou 24 mil israelitas.
Vocês sabem que Israel está de novo numa batalha, numa guerra. Hoje, atualmente, em nossos dias. Era para ontem Israel ter perecido, mas Israel ainda está de pé. Vários inimigos de Israel se levantaram contra Israel, mas Israel está de pé. Mas, pastora, a pergunta que eu faço hoje para mim é: como está a vida espiritual de Israel? Fracos na fé, vulneráveis. Eles têm tropeços, sim, eles têm brechas, sim. Assim como nos tempos de Balaão. Imorais, cheios de luxúria, homem com homem, mulher com mulher. O quê, pastora? O povo de Deus, o povo santo, sim. Para quem não sabe, a doutrina de Balaão induziu a marcha gay mundial é feita em Israel. A marcha gay mundial. A capital da marcha gay é Tel Aviv. Eles lutaram para ser Jerusalém, irmãos. Mas não foi permitido, então eles levaram para a cidade mais vizinha, mais próxima, Tel Aviv. Nós tivemos uma noite ou duas em Tel Aviv, a última vez que estivemos lá. Irmãos, era tanta imoralidade. O hotel que nós estávamos parecia a presença do inferno. Eu clamei tanto a Deus. Eu disse: Senhor, sabe, você sentia a presença da imoralidade em todo lugar. Aqueles jovens foram pegos em uma festa pagã, 7 de outubro. Na orgia, na imoralidade, no sexo, nas drogas. Quem está aconselhando Israel hoje? Quem está induzindo Israel a pecar contra o seu Deus? Nós estamos aqui em Apocalipse. E a igreja é a de Pérgamo. Essa igreja tinha essa influência. A doutrina de Balaão. Diga comigo, a doutrina de Balaão incita a destruição de Israel. A doutrina de Balaão é a doutrina cristã antissemita. A igreja reformada, em especial, irmãos, parece que assim, eu sei que talvez você já sabia disso, eu não sabia, Deus falou comigo ontem sobre isso. A igreja reformada, em especial, que aceita a doutrina de Balaão para prejudicar Israel. Tem igrejas reformadas do mundo, no Brasil, que tem ódio dessa bandeira. Cristãos. Deus mandou essa igreja se arrepender. Sim ou não? Deus mandou essa igreja se arrepender, senão Ele fará guerra contra essa igreja. Ele disse: se você não se arrepender, eu vou com a espada da minha boca. Balaão, ele amou o prêmio da injustiça. Olha aí, 2 Pedro 2,15. Esse texto é fantástico. Balaão amou o prêmio da injustiça. 2 Pedro 2,15. O que está escrito? Os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de filho de Beor, que amou o prêmio da... Irmãos, antissemitismo é injustiça. Antissemitismo, o nome mais simples que você pode chamar o antissemitismo é injustiça.
Balaão representa líderes religiosos que buscam interesses financeiros, buscam interesses políticos, buscam interesses religiosos, negociando o dom até para amaldiçoar Israel. Quantas igrejas estão assim? Quantas igrejas evangélicas no Brasil que ignoram Israel como povo de Deus? Na palavra. A igreja de Pérgamo, que seguia a doutrina de Balaão, não via nenhum mal em ser cristã e odiar Israel. Alguém já viu isso? A pessoa ser crente e odiar Israel? Alguém já viu isso? Eu conheço muitos. É cristão e odeia Israel. Como é que pode isso, irmãos? Uma resposta para Pérgamo é arrependimento e santidade. A resposta para Pérgamo é... Por isso que os cristãos, irmãos, meu Deus, é uma coisa que puxa a outra. Nós estávamos conversando na vigília ontem e o pastor Armando falou uma coisa muito interessante. Ele disse assim, parece que é uma forma... Como é que você falou? Uma forma de pensar. É uma disposição mental. Parece que é uma disposição mental. Irmãos, é uma disposição mental. É uma disposição mental. A pessoa, ela odeia Israel, mas ela também tem outro defeito. Ela não crê no Espírito Santo. Pode fazer análise. Ela odeia Israel e ela é fria para os dons espirituais. Pode fazer análise. A doutrina de Balaão nos nossos dias diz assim, ó, Deus não tem um povo escolhido. Israel não é mais povo de Deus. Já ouviram isso? Aí como é que você diz que ama a Deus e é antissemita? Eu fiquei pensando, meu Deus, Deus me fez amar o povo alemão, que matou 6 milhões de judeus. Imagine não amar Israel. Como pode uma igreja não amar o povo de Deus, o povo de Israel, o povo da primeira aliança? Imagine, irmãos, vocês, eu, não amarmos os guardiões da linhagem messiânica. Eu te incentivo, se você tem maturidade, a assistir o filme Duna. Se tu não entender nada, depois você fala comigo. Pastora, eu não entendi nada. Aí eu vou te trazer a interpretação. A cabeça, a mentalidade de Frank Roberts. O cara que é o autor do livro Duna. Os povos que perseguiram Israel, irmãos, nenhum existem. Todos os povos que perseguiram Israel no passado, nenhum existem. Nenhum. Esse texto aí de 2 Pedro, ele é muito sério. É como se ele pegasse a carta de Pérgamo e dissesse para nós, é bom você seguir direito e não entrar na doutrina de Balaão. Senão, você também vai amar o prêmio da injustiça. Nesse momento, Israel está vivendo sob pecado? O que vocês acham, irmãos? Sim ou não? Tenho medo de falar não. Está. Está. A misericórdia do Eterno está se derramando sobre aquele povo dia após dia. O Senhor está esperando aquele povo clamar. Vai chegar a hora, irmãos. Será que o Senhor vai salvá-los de novo? O que vocês acham? Vai. Vai. Ontem ele falou comigo no café da manhã, eu estava meditando nas Escrituras. O Senhor falou assim para mim, pede para mim o que tu quiser. Eu vou te abençoar. Porque tu ama o meu povo. Porque tu ama o meu povo. E eu sei que o que tu tiver nas mãos, tu vai abençoar o meu povo.
E eu me lembrei de um texto bíblico. Prosperarão aqueles que te amam. Prosperarão. Será que o Senhor vai salvá-los? A resposta está em Isaías capítulo 62. Diz assim: o Senhor levantou sentinelas. Diga comigo, eu sou um sentinela. O Senhor levantou sentinelas para abençoar Israel e orar por ela dia e noite até que Jerusalém se estabeleça. E diz assim: e vocês intercessores, diga eu. E vocês intercessores, digam a Israel: Israel, a tua salvação está chegando. E junto com ele, uma recompensa. Hoje nós temos pastores e cristãos do lado de Satanás, antissemitas, imorais, que comem idolatria, que ensinam a armar ciladas contra Israel e zombam do Espírito Santo. É o mesmo pacote. Qual é a promessa aí de Pérgamo? Leia aí na sua Bíblia. Qual é a promessa de Pérgamo? Ao que vencer. Darei o quê? Olha o versículo direitinho. Darei o quê? Vai comer do maná escondido. Gente, pelo amor de Deus, leia o texto, por favor. Eu só não quero abrir. Leia o texto bonitinho. Vamos lá? Sim. Irmãos, que coisa interessante. Ele vai te fazer comer do maná escondido. Olha, tu sabe que maná é comida de anjo. Só quem come maná, a Bíblia chama de comida de anjo. Ao que venceu o antissemitismo, vai ter comida de anjo na mão. Vai ter comida de anjo na mesa. Vai ter a bênção, a fartura de Deus sobrenatural na tua mesa. Tu vai ter uma pedrinha branca. Irmãos, eu não sei o que é pedrinha branca. Com um nome que só o Senhor sabe dizer. Irmãos, há muitos anos atrás eu fui num evento muito profético, e um tal de Clay Nash estava lá. Clay Nash, não é? Ele estava lá. E ele disse assim: irmã, Deus me mandou lhe dar uma coisa. E eu queria mostrar para vocês. Deus mandou lhe dar uma pedrinha branca. E ele lhe deu um nome chamado Irmãzinha. Esse é o teu nome. Irmãzinha. Não é pejorativo. É a caçula. E ele mandou te dar essa pedrinha branca. Irmãos, hoje quando eu fui raciocinar sobre a igreja de Pérgamo, Deus nos dava a vitória nisso. Isso aqui para mim, eu sou profeta e eu gosto dessas coisas. Tem um bocado de pedra aqui. Essa aqui é do Monte Carmelo. Essa aqui ixi, ela é doida mesmo, não tô nem aí. Essa aqui é onde Jacó lutou com o anjo. Essa aqui quero ver se eu acho aquela. Onde Jesus foi batizado. E essa aqui, a pequenininha, é do Monte Nebo. Pois é, nós estamos falando sobre isso. Deixar aqui as pedrinhas. Tem outras lá em casa.
tem terra de Israel, tem água do Jordão. Tô nem aí. Quando todo mundo zombava, eu olhava, botava, fazia ato profético, dizia, eu vou um dia, Jesus. E é o Senhor que vai pagar a conta. Fui 7 vezes já. 7. 7 vezes Deus pagando a conta para mim. Você só vai onde tua fé alcança. Só onde tua fé alcança. Coloca a imagem de Pérgamo. O que está em Pérgamo? O trono de Satanás. Quem quer morar em Pérgamo? Que foi, moço? Dá um ESC. Quem quer morar em Pérgamo? Eu tenho uma passagem para lá. Só de ida. Irmãos, assim era a cidade de Pérgamo. Aqui era a cidade, grande ou não? Assustadoramente grande. E lá naquele monte era o trono de Satanás. Coloca a outra que está mais perto do trono. Primeiro, o que vocês acham que é o trono? O que vocês acham que é o trono? É um trono que o cara senta, o diabo senta. Te dizer o que é o trono. Aqui é o trono de Satanás. Eles entravam por esse portão, subiam aqui, e aqui era o trono de Satanás. Um touro enorme, de bronze, com a barriga oca, onde colocava os cristãos para morrer queimados dentro. Trono de Satanás. A fiel testemunha que está escrita aí, Antipas, foi queimado. E quando a pessoa começava a gritar de dor, pois está sendo queimado lá dentro, eles começavam a dançar e ter relações sexuais com as prostitutas cultuais, para que ninguém ouvisse o choro, a dor de estar sendo queimado vivo na barriga do boi. Interessante, o boi está por aqui ainda. Prossegue. Tem mais outras, não tem? Bem aí tu para. É nessa que eu vou ficar. Aí tá, essa aí depois tu coloca aquela, tá? Observaram? Ele subiu a escada e ali naquele lugar ficava o touro, onde eles colocavam as pessoas queimando dentro. Esse era o trono de Satanás. Agora coloque a próxima para mim, por favor. Olhe bem para mim agora. Hitler pegou todo o lugar e transportou para Berlim. O que você está vendo aqui não é em Pérgamo. Aqui é um museu chamado Pergamon, na cidade de Berlim, irmãos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Hitler levou o altar de Pérgamo para Berlim, para de lá se estabelecer o antissemitismo no coração da Europa. Hitler era um satanista de alta periculosidade, o maior satanista que já existiu. Satanás estava dentro daquele homem. Daqui 2 meses estaremos em Berlim. Vamos ministrar em Berlim. Vamos abençoar as igrejas em Berlim. Vamos animar os nossos irmãos em Berlim. Irmãos,
Precisamos orar para que o trono de Satanás seja destruído em Berlim. Dissipado em Berlim. O Museu Pergamon, nós já fomos muitas vezes lá. A última vez nós falamos, vamos, não deu certo para nós entrarmos. E eu já estava muito debilitada. Eu disse, é melhor não entrar. Mas nós precisamos orar para que o Senhor retire, porque Deus me mostrou, os satanistas vão para o Museu Pergamon, em Berlim, para oferecer sacrifícios a demônios aí, ó, irmãos. Até hoje. Hitler foi muito inteligente, ele percebeu que essas palavras de Jesus em Apocalipse capítulo 2 era, cuidado com o antissemitismo. E ele disse, o antissemitismo é a doutrina de Balaão. O trono de Satanás é o estabelecimento do antissemitismo. Vou trazer para Berlim. Irmãos, que loucura é essa? Que cara endemoniado é esse? E tu acha que o teu umbigo é tudo? A tua vida é tudo, irmãos. O diabo tem planejado a destruição de nações. Deus quer levantar essa igreja como intercessora de nações. Como pessoa cheia do Espírito Santo. Mas para isso, não devemos ter brecha. Onde está o trono de Satanás agora? Onde está o trono de Satanás? Na Alemanha. E o que Deus falou para nós sobre a Alemanha? Para nós tomarmos a Alemanha. Para nós fazermos da Alemanha o nosso povo. Para nós ensinarmos os irmãos alemães a amar o Espírito Santo. Se a Alemanha se submeter ao Espírito Santo, todo o antissemitismo será quebrado, irmãos. O Senhor falou comigo ainda há pouco, Gláucia, ensine o Espírito Santo e quebre o antissemitismo, porque o Espírito Santo conduz o homem a amar. Amar. Não sei se você quer ter a oportunidade, mas eu quero. Eu quero ter a oportunidade de viver e pregar para os alemães. Eu quero ter a oportunidade de viver e falar para eles, venham para cá, aqui é o lugar da presença de Deus. Venham para cá, aqui é o lugar da libertação. Saiam da mentalidade do diabo, a mentalidade antissemita, da mentalidade de Hitler. Deus quer salvar vocês, irmãos. Ai daquele que se levantar contra Israel. É por isso que nós sempre fazemos viagens, quando fazemos viagens para a Europa, sempre seguimos caminho para Israel, para limpar o coração, para nos derramar ali naquela terra. É a nossa casa. Eu sei que eu e você, Israel vai perder guerra, pastora? Vai. Algum dia Israel vai perder uma guerra? Vai, irmãos. Vai ser a última guerra da humanidade. Israel vai perder essa guerra. Porque quando ele é o presidente ou o primeiro-ministro ligar para os Estados Unidos vai dizer, estamos contra ti. Quando ele ligar para o Canadá, estamos contra ti. Quando ele ligar para a França, estamos contra ti. Quando ele ligar para o Brasil, nós já estamos vendo aqui esse governo pronunciando palavras de maldição para Israel. E a gente fica observando. Esse dia está para chegar. Agora, nessa guerra simples que o Irã disse, estamos mandando mísseis contra Israel, os Estados Unidos disseram, vamos também contra vocês. Aí a França disse, vamos contra vocês, estamos com Israel. Isso é tremendo, irmãos. E uma vergonha para o Brasil estar com essas palavras de maldição na boca contra Israel. Mas aqui nesse lugar, a bênção de Deus está sendo levantada para o povo judeu. Abençoaremos esse povo. Eu e você, nós não vamos ver essa guerra que Israel vai perder. Nós vamos ser arrebatados antes dela.
Alguém diz assim, quer dizer que vocês vão deixar o povo judeu sozinho, vocês vão embora. Não, é o contrário. Deus só vai nos levar, porque nós não vamos conseguir ver Israel perder. Todo mundo vai se inscrever no exército. Então, eu creio no arrebatamento antes da grande tribulação. O Senhor vai nos arrebatar. E eu e você, nós vamos contemplar Israel glorioso. Quando Israel gemer, irmãos. Israel não está gemendo ainda não. Israel ainda manda no Instagram os recados assim, ó. Vamos provar para o mundo que nós somos o povo de Israel. Ainda está com força. Mas vai chegar o dia que eles vão dizer: quem vai nos socorrer? O mundo inteiro vai trair Israel. E a hora que eles vão fazer assim, ó. Baruch Rabá, Bishem Adonai. Vem, Messias, salva-nos. De presidente ao mendigo da rua. Vai gritar pelo Messias. E essa hora, Jesus voltará para o Monte das Oliveiras. E nós, os que forem arrebatados, desceremos com Jesus no Monte das Oliveiras. E entraremos na cidade de Jerusalém pelas portas. Pelas portas. Jesus não vai brigar com ninguém. A presença dele vai destruir os inimigos de Israel. O poder da sua boca. Essa palavra, inclusive, é uma palavra que é bem direta. A Pergamon e aos inimigos de Israel. A palavra da boca de Jesus vai destruir os inimigos de Israel. Se você ainda não conhece Israel, quem sabe, na volta de Jesus você vai conhecer de forma gloriosa. Eu amo de todas as coisas que Jesus conquistou para mim na cruz. A que eu mais amo depois da salvação é descer no Monte das Oliveiras flutuando. Junto com o nosso Messias. Quando o povo de Israel gritar e gemer, ele vai levantar as mãos e eles vão dizer: é ele, aquele que nós matamos. É o judeu desprezado por nós. Ele é o Salvador. Ele é o Messias. Ele é da nossa linhagem. Ele é judeu, irmãos. Jesus é judeu. Eu não posso abandonar nem desprezar um povo. Eu acho que você não consegue entender, mas por favor compreenda. Busque a Deus para isso, porque é uma forma de pensar. A mentalidade que você precisa ter a respeito de um povo que carrega o peso diante de Satanás e do mundo. Eles carregam o peso de ter sido escolhidos por Deus. O peso. Para eles, os jovens de 20 anos, eles têm pavor disso tudo. Eles têm raiva da religião. Porque eles acham que exatamente o peso de serem a linhagem messiânica é que faz eles sofrerem tanto. E não é mentira. É verdade. O peso e a responsabilidade que eles carregam. Imagine, irmãos. Ei, quer dizer que tu é parente de Jesus? Sou. Eu vou te matar? Ou vocês acham que Jesus é tão amado assim? Vocês acham que o Messias é tão amado assim? Se fosse, o mundo era convertido, irmãos. Não ia precisar apocalipse. Nós precisamos encontrar a verdade nas Escrituras. Eu terminei de ler para você as Escrituras. E eu quero que você tenha discernimento nessa noite, de você se levantar como um atalaia, como intercessor desse povo. De colocar-se diante do Senhor. E eu te digo uma coisa, intercessor é assim. Mesmo quando você estiver desligado, ele te liga. Mesmo quando você acordar assim, bem pensando em tudo, ele vai dizer assim: olha, é hora de orar por Israel. Israel precisa das tuas orações.